35 fatos sobre a origem do Vaticano e sua história. O Vaticano possui uma das histórias mais fascinantes e surpreendentes, que remontam desde os tempos dos mártires no cristianismo primitivo até alguns dos episódios mais sombrios do catolicismo, como o período da pornocracia e o julgamento de um cadáver. Este menor estado soberano do mundo ostenta alguns recordes, como a mais baixa taxa de criminalidade e o maior consumo de vinho do planeta. Neste vídeo, responderemos a perguntas como: como o Vaticano surgiu? Por que recebe esse nome? Quais foram os principais eventos em sua história? Como é financiado e qual é a sua situação econômica atual? O Vaticano é uma cidade-estado governada pelo Papa como um monarca absoluto e teocrático. Antes de mergulharmos profundamente, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossas informações. Número 1. Origem do Vaticano. Na antiga Roma, o Lager Vaticanus era uma planície aluvial localizada na margem direita do rio Tibre, limitada pelo Janículo, o Monte Mário e a Colina do Vaticano. Esta área se estendia até a Colina de Ventino e o Riacho Cremera. Com o tempo, o termo começou a ser usado para se referir a uma área mais restrita, que incluía a Colina do Vaticano, onde atualmente está localizada a Cidade do Vaticano e seus edifícios mais emblemáticos. Isso engloba a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e os aposentos papais. A origem do termo Vaticano pode estar relacionada a um antigo assentamento etrusco chamado Batico. Nos primeiros séculos de Roma, o Lager Vaticanus marcava o limite da cidade, separando-a da poderosa cidade etrusca de Veles. Número 2. O Circo de Nero. Também conhecido como Circo de Nero, foi um local de entretenimento construído na Colina do Vaticano, quando esta área ainda estava fora das muralhas da cidade. Sua construção teve início com Calígula, que escolheu o local na área de uma vila de sua mãe, Agripina, a Maior. Quando Agripina faleceu, seu neto Nero herdou a propriedade e a concluiu. A maioria dos espetáculos realizados no circo durante o reinado de Nero, como corridas de cavalos e quadrigas, eram eventos privados. Embora ocasionalmente a arena fosse aberta ao público. Em 64 d.C., o imperador utilizou o circo para abrigar cidadãos romanos que haviam perdido suas casas devido ao grande incêndio de Roma. Número 3. O lugar dos mártires no Circo de Nero. No ano 65, o Circo de Nero, também conhecido como Circo de Nero, foi palco de extensas execuções de cristãos acusados pelo imperador de provocarem o grande incêndio de Roma. Este local também testemunhou o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Posteriormente, no segundo século da Era Comum, o circo foi abandonado. A área foi dividida e concedida a particulares para a construção de túmulos em uma necrópole que se estabeleceu ali. Algumas das estruturas remanescentes do circo foram utilizadas na construção da antiga Basílica de São Pedro, durante o reinado do imperador Constantino, o Grande. Número 4. O Obelisco do Vaticano. O Obelisco do Vaticano foi trazido do Egito pelo imperador Calígula. O obelisco, que agora se encontra no centro da Praça de São Pedro, foi trazido por Calígula da cidade egípcia de Heliópolis no ano 37. Ele o trouxe para o circo que estava construindo na propriedade de sua mãe. Depois que essa propriedade passou para as mãos de Nero, o monumento de pedra permaneceu no local por mais de 1.500 anos. Em 1586, o obelisco, feito de granito vermelho e com 25,3 metros de altura, ou quase 40 metros incluindo a cruz em seu topo, foi relocado para a Praça de São Pedro. É o único dos 13 obeliscos egípcios em Roma que nunca caiu. Número 5. A crucificação de Pedro. De acordo com a tradição cristã, o apóstolo Pedro foi crucificado no Circo de Nero por volta do ano 67, o penúltimo ano do governo do filho de Agripina, o menor, que foi adotado por Cláudio. Tradicionalmente, os cristãos afirmam que, ao ser condenado à morte, Pedro pediu para ser crucificado com a cabeça para baixo em uma cruz latina invertida, pois não se considerava digno de morrer de maneira semelhante a Jesus. A crença aponta que Pedro foi martirizado no Circo de Nero, na Colina Vaticana, e foi sepultado não muito longe da suposta tumba do apóstolo e primeiro papa. Essa tumba é encontrada em uma gruta sob o altar papal da Basílica de São Pedro. Número 6.
O Vaticano costumava oferecer um vinho terrível. No Vaticano, costumava-se oferecer um vinho de qualidade duvidosa. Isso remonta aos evangelhos, nos quais Jesus e seus discípulos compartilharam vinho na última ceia, tornando esta bebida um símbolo do cristianismo e parte do sacramento da Eucaristia. Embora o Papa Francisco, como bom argentino, prefira o mate como sua bebida habitual, ele também aprecia um bom vinho para acompanhar o roast que ele geralmente come quase cru. Além disso, desde São Pedro, a Igreja Católica teve 273 papas, dos quais 219, cerca de 80%, foram italianos, 15 franceses e 5 espanhóis. Portanto, não é surpreendente que o néctar dos deuses seja a bebida preferida na mesa papal. No entanto, parece que as uvas cultivadas nos arredores do Vaticano no primeiro século produziam um vinho tão ruim que o poeta Marcial comentou: "Beba o vinho do Vaticano e você beberá veneno." Número 7. A qualidade da água era péssima. A qualidade da água no Vaticano era ainda pior do que o vinho que era servido na região onde mais tarde a cidade do Vaticano seria construída. O historiador da Roma Antiga, Tácito, registrou que a área do Vaticano era mal cheirosa e repleta de doenças. Mesmo após Nero ter concluído seu circo ali em 54 a.C., e durante o tumultuado ano de 69 a.C., conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, quando Roma mergulhou em uma guerra civil entre 4 poderosas famílias, a situação não melhorou. Naquele ano, os imperadores Galba, Otão, Vitellius e Vespasiano governaram rapidamente em sucessão. Vitellius, o terceiro deles, chegou a Roma vindo da Germânia e acampou às margens do rio Tibre, na área que hoje corresponde ao Vaticano. Tácito relata que os sedentos soldados de Vitellius beberam água do rio, resultando em um grande número de mortes, presumivelmente devido a doenças como a disenteria. Número 8. A primeira Basílica de São Pedro foi construída por Constantino. A atual Basílica de São Pedro é um dos edifícios mais reconhecíveis do mundo, mas é relativamente nova, tendo sua construção iniciada em 1506 e concluída em 1626. A primeira Basílica de São Pedro, chamada de Basílica Constantiniana, foi iniciada pelo imperador Constantino, o Grande, por volta do ano 330, e levou cerca de 3 décadas para ser construída. A colina do Vaticano já era um local de peregrinação devido ao martírio de muitos cristãos, incluindo Pedro e Paulo. No entanto, nada da antiga Basílica Constantiniana foi preservado. Você pode ver parte da igreja no afresco do incêndio do Borgo, pintado por Rafael em 1514 e atualmente preservado nos museus vaticanos, antes que ela fosse demolida. Número 9. Piratas saquearam o Vaticano. Em agosto do ano 846, piratas saquearam o Vaticano após pilharem as cidades costeiras de Cita de Becque e Portus. Piratas sarracenos, em seguida, atacaram Roma. Incapazes de transpor as muralhas da cidade, eles levaram tudo o que estava do lado de fora, incluindo a Basílica de São Pedro. A Basílica Constantiniana estava protegida por uma guarnição de soldados francos, sacões, lombardos e frísios, que ofereceram uma resistência feroz, mas não conseguiram evitar o roubo de objetos litúrgicos valiosos, bem como ornamentos de altares, presbitérios e outras estruturas. 2 anos após esse ataque devastador, o Papa Leão IV ordenou a construção das muralhas leonianas, que atualmente cercam a Basílica de São Pedro e marcam a fronteira do Estado do Vaticano. Número 10. Papa Estevão desenterrou cadáver. O Papa Estevão VI, em maio do ano 896, desenterrou o cadáver do Papa Formoso para julgá-lo, após ser coroado com o apoio de Lamberto de Spoleto, o imperador do Sacro Império Romano Germânico e rei da Itália. Ao ascender ao trono papal, Estevão VI protagonizou um dos episódios mais sombrios da história da Igreja Católica ao ordenar a exumação do cadáver de Formoso, seu adversário político que havia sido Papa de setembro de 891 a abril de 896, para submetê-lo a julgamento. O concílio convocado, composto por cardeais aliados do Papa, considerou o falecido culpado de vários crimes. O cadáver de Formoso foi colocado em uma cadeira e vestido com os paramentos papais, e em seguida, seus restos mortais foram mutilados e jogados no rio Tibre. Número 11. O governo das cortesãs.
O Vaticano passou por um período conhecido como a pornocracia ou o governo das cortesãs, que ocorreu na Igreja Católica entre os anos 904 e 935. Durante esse tempo, as amantes dos papas ganharam destaque notável nos assuntos do Vaticano. Esse período começou com a eleição do Papa Sérgio III e continuou com Anastásio III, Leão X, Leão VI, Estevão VII e João VII I. Alguns autores estendem esse período até o ano 964, incluindo os papas Leão VII, Estevão VIII, Marino II e Agapito II. No entanto, a figura mais proeminente desse período foi Marozia, amante de Sérgio III e suposta mãe dos futuros papas Anastásio III e João XI. Número 12. O Vaticano e o Mausoléu de Adriano. O Pazeto liga o Vaticano ao Castelo de Santo Ângelo, também conhecido como Mausoléu de Adriano. Este castelo é uma fortaleza romana que foi concluída em 139 e está localizada a uma curta distância do Vaticano. O castelo e o Vaticano estão conectados por um corredor chamado o Pazeto de Borgo, que possui 800 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 14 metros de altura. Foi construído em 1277 pelo Papa Nicolau III e servia como uma via de fuga secreta. Pelo menos os papas Alexandre IV e Clemente VII conseguiram salvar suas vidas ao escapar pelo Pazeto quando foram atacados por seus inimigos. Este corredor ficou famoso graças ao best-seller Anjos e Demônios de Dan Brown, que foi adaptado para o cinema. Número 13. Os papas não moravam no Vaticano. Durante mais de 1000 anos, os papas não residiram no Vaticano. Atualmente, a figura do papa está fortemente associada ao Vaticano, mas entre os séculos IV e início do século XIV, os pontífices viveram em Roma, embora não na sua sede atual. Até 1304, os papas residiram no Palácio de Latrão, que fica ao lado da Basílica de São João de Latrão. Atualmente, o Palácio de Latrão abriga os aposentos do Cardeal Vigário de Roma, escritórios do Decanato de Roma e o Museu Histórico do Estado Pontifício. Juntamente com a Basílica e outros edifícios, o palácio está sob a jurisdição da Santa Sé devido ao direito de extraterritorialidade. Após residirem em Latrão até 1309, os papas mudarão-se para Avignon, na França, onde viveram até 1377. Número 14. O papado permaneceu em Avignon por quase 70 anos. O Papa Clemente V, conhecido por sua ligação com o extermínio da Ordem dos Cavaleiros Templários, foi o primeiro pontífice a estabelecer sua residência de forma permanente em Avignon. Ele tomou essa decisão para escapar do caos que Roma havia se tornado após sua eleição e suas primeiras ações como Papa. Após Clemente V, outros 6 papas também residiram em Avignon: João XXII, Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano V e Gregório XI. Foi somente com Gregório XI que a sede papal retornou a Roma. Durante esse período em Avignon, esses 7 papas viveram de maneira confortável e segura, desfrutando da liberdade religiosa sob a proteção do rei da França. Alguns historiadores católicos se referem a esse período de quase 7 décadas em Avignon como o segundo cativeiro de Babilônia. Número 15. A Capela Sistina. A Capela Sistina é a sala mais famosa do Palácio Apostólico, nomeada em homenagem ao Papa Sisto IV, que ordenou sua restauração entre 1477 e 1480. Foi lá que Michelangelo pintou sua obra mais renomada, o famoso afresco O Juízo Final, inspirado no livro do Apocalipse pintado entre 1536 e 1541. Essa obra sem precedentes alterou profundamente o curso da arte universal. Além disso, a Capela Sistina é o local onde o conclave se reúne para eleger um novo Papa. Número 16. O Papa Controverso Borgia. Rodrigo de Borgia, originário de Aragão, ascendeu ao trono de São Pedro como Alexandre VI em 1492 e liderou a Igreja Católica até sua morte em 1503. Totalizando 11 anos de um pontificado marcado pela controvérsia devido à sua vida pessoal e aos métodos questionáveis que supostamente usou contra seus inimigos. Após chegar à Itália, italianizou seu sobrenome de Borgia para Borgia. Durante seu reinado, ele e seu filho César foram acusados de recorrer à extorsão, perseguição e assassinato para financiar seus planos e defender os estados pontifícios.
Em 1493, ele emitiu bulas papais que confirmaram os direitos da coroa espanhola no Novo Mundo, após a viagem de descobrimento de Colombo em 1492. Número 17. O Papa Borgia foi o pai de César Borgia e de Lucrécia Borgia. Ele ficou famoso por sua vida amorosa intensa, e entre suas muitas amantes destacaram-se duas, Manocha de Catane e Júlia Farnese, esta última casada várias vezes. O Papa Borgia teve 4 filhos com Alexandre VI, César, Giovanni, Lucrécia e Jofre. César Borgia era senhor, príncipe e duque de dezenas de territórios, além de ser cardeal e capitão-geral da Igreja. Ele foi o principal apoio militar de Alexandre VI e é afirmado que Maquiavel o utilizou como modelo para sua obra O Príncipe. Lucrécia Borgia ficou conhecida na história como uma mulher fatal, mas talvez tenha sido mais uma vítima de seu pai e irmão, já que eles a casaram várias vezes em acordos políticos. Outra amante famosa do Papa Alexandre VI foi a bela Júlia Farnese, que era casada com Orsino Orsini. Acredita-se que Laura Orsini tenha sido filha de Júlia e do Papa Borgia. Além disso, outros 6 filhos foram atribuídos a Alexandre VI, mas sua paternidade permanece incerta. Número 18. No Vaticano, existe apenas uma obra autografada por Michelangelo. A cidade do Vaticano abriga várias criações de Michelangelo, incluindo o afresco na Capela Sistina e a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, que ele projetou, embora não tenha construído. No entanto, a única obra autografada pelo grande mestre renascentista no Vaticano é a escultura da Pietà, localizada no interior da Basílica. Este grupo escultórico representa a Virgem Maria segurando nos braços o corpo de Jesus após a crucificação. Giorgio Vasari escreveu sobre ela, afirmando que é uma obra a qual nenhum artista excelente pode acrescentar nada em termos de desenho, graça, habilidade, força, delicadeza, suavidade e escultura do mármore. Número 19. La Guardia Suisse é uma das unidades militares de elite mais antigas em funcionamento. Os guardas suíços são os membros mais reconhecíveis do Vaticano, destacando-se pelos seus chamativos uniformes tradicionais desenhados por Michelangelo e pelas suas alabardas de 2,32 metros de comprimento. Esta unidade militar tem a responsabilidade de garantir a segurança do Papa e da Santa Sede. Na atualidade, contamos com apenas 135 soldados, o que foi convertido no exército profissional mais reduzido do planeta. Foi fundada no século XVI pelo Papa Sisto IV. Para se unirem aos seus filas, os reclusos devem ser cidadãos suíços, varões, católicos e solteiros, com idades compreendidas entre os 19 e 30 anos, e com uma estatura mínima de 1,74 metros. Número 20. A mascote do Papa Leão X era um elefante branco chamado Ano. Giovanni Lorenzo de Médici, filho de Lorenzo o Magnífico, foram responsáveis pela eleição de Leão X como Papa em 1513. Por ocasião de sua coroação, o rei Manuel I de Portugal presenteou-o com um elefante branco chamado Ano. O pontífice adotou o paquiderme como sua mascote e mandou construir um recinto entre o Palácio Apostólico e a Basílica de São Pedro. O elefante tornou-se uma atração, e os romanos podiam vê-lo aos domingos e durante as procissões. No entanto, o clima peculiar de Roma não lhe fez bem, e ele morreu 2 anos após chegar ao Vaticano. O afetado pontífice o velou até o fim. Número 21. O Papa diariamente consome produtos frescos. O Papa diariamente consome produtos frescos de sua fazenda, localizada a 18 quilômetros a sudeste de Roma, às margens do Lago Albano, na região de Lácio. Essa fazenda está situada na pequena cidade italiana de Castel Gandolfo, famosa por abrigar a residência de verão do Papa. O Tratado de Latrão concedeu a este palácio papal, construído por Urbano VIII no século XVII, o status de extraterritorialidade. O chalé na propriedade foi adicionado por Pio XI. Essa extensa área de 55 hectares inclui uma fazenda que fornece diariamente produtos frescos à cozinha do Vaticano, para serem consumidos pelo líder máximo da Igreja Católica. Número 22. Os papas permaneceram reclusos no Vaticano por um período de 60 anos. Durante a unificação da Itália, que ocorreu entre 1848 e 1871, os papas permaneceram reclusos no Vaticano por um período de 60 anos. Os estados pontifícios, sob a liderança da Santa Sé, desapareceram nesse período.
O controle territorial do papado ficou limitado ao Vaticano a partir do Papa Pio IX, eleito em 1846. Durante essas 6 décadas, os papas se opuseram aos governos seculares italianos e se mantiveram dentro dos limites do Vaticano. De fato, o Papa Pio IX se considerou prisioneiro do Vaticano, pois acreditava que, ao sair, estaria sujeito à autoridade do governo italiano, que não reconheciam. Somente em 1929, essas tensões foram resolvidas com a assinatura do Tratado de Latrão, que estabeleceu o Estado da Cidade do Vaticano. Número 23. O Vaticano possui seus próprios meios de comunicação. O jornal El Osservatore Romano, um periódico religioso-político do Vaticano, foi lançado pela primeira vez em 1861 em italiano e agora é uma revista semanal publicada em 7 idiomas. Ele possui 2 lemas que aparecem na página inicial, a cada um o seu, e não prevalecerão, este último fazendo referência às palavras de Jesus sobre as portas do inferno. Entre 2002 e 2019, o jornal publicou um suplemento feminino chamado Donne Chiesa Mondo, Mulheres Igreja Mundo, que abordava questões relacionadas à situação das mulheres nas religiões. A Rádio Vaticano fez sua primeira transmissão em 1931 e agora transmite em 40 idiomas. A Vatican TV inaugurou sua estação de televisão em 1983. Número 24. A tecnologia melhorou a cor da fumaça durante a eleição papal. Durante o processo de eleição dos papas, o mundo é mantido informado pela cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Se a fumaça for preta, isso significa que ainda não há acordo sobre o novo papa, enquanto a fumaça branca indica que os membros do conclave já escolheram o pontífice. Inicialmente, a fumaça negra era obtida queimando cédulas de votação com palha úmida, enquanto para a fumaça branca, palha seca era adicionada. No entanto, esse método era impreciso. Atualmente, a fumaça negra é produzida pela adição de perclorato de potássio, arsênio e enxofre, enquanto a fumaça branca contém clorato de potássio, lactose e colofonia. Número 25. Um padre propôs a teoria do Big Bang. Felizmente, os tempos em que Copérnico não publicou sua teoria heliocêntrica em vida devido ao medo da igreja e em que Galileu foi perseguido pela Inquisição foram superados. O Vaticano está avançando em sua própria pesquisa astronômica. O padre e astrônomo belga do século XX, Georges Lemaitre, foi o proponente da teoria do Big Bang sobre a origem do universo. O Observatório Astronômico do Vaticano tem sua sede principal em Castel Gandolfo, Itália, e também possui uma sede operacional no Observatório Stewart da Universidade de Arizona, nos Estados Unidos. Número 26. Pio XII foi um dos papas mais controversos. Sendo o italiano Eugenio Pacelli quem ocupou a cátedra de São Pedro de 1939 a 1958 como Pio XII, sua liderança é amplamente debatida. Por um lado, ele é acusado de ter sido aliado de Hitler e de não ter feito o suficiente para combater a perseguição aos judeus durante o Terceiro Reich. No entanto, historiadores judeus reconheceram que Pio XII protegeu judeus perseguidos na Itália, escondendo-os e fornecendo-lhes alimentos no Vaticano, em Castel Gandolfo, bem como em conventos e templos. Número 27. Houve 3 papas africanos ao longo da história. Nas últimas 5 décadas, o conclave surpreendeu a todos em 2 ocasiões significativas, com a eleição de um papa polonês em 1978 e um argentino em 2013. No entanto, considerando que o catolicismo teve mais de 260 pontífices ao longo de sua história, é interessante notar que 19 deles foram de origem asiática e 3 africanos. A eleição de papas asiáticos não deveria ser tão surpreendente, já que o cristianismo, de fato, teve suas raízes na Ásia. Os papas asiáticos em sua maioria foram de origem turca e síria. O último papa africano foi Gelásio I, que era natural do norte da África e reinou entre os anos de 492 e 496. Além dele, também reinaram Vítor I e Melquíades, que eram originários da África romana. Número 28. João Paulo II foi o papa mais popular. O polonês, de nome de nascimento Karol Józef Wojtyła, foi eleito papa em 1978, assumindo o nome de João Paulo II, e teve um pontificado de 27 anos, o terceiro mais longo da história da Igreja Católica. Durante esse tempo,
Ele realizou uma intensa atividade apostólica, visitando 129 países, incluindo 5 visitas ao México. João Paulo II foi uma das figuras mais influentes do século XX e desempenhou um papel crucial na queda do comunismo em sua Polônia natal e em outros países da Europa Oriental. Em 2014, foi canonizado como São João Paulo II pelo Papa Francisco. Número 29. Não se adquire a cidadania do Vaticano por nascimento. Não se adquire a cidadania do Vaticano por nascimento em um estado cuja população é majoritariamente solteira e sem filhos. As variações demográficas ocorrem devido ao aumento ou diminuição de vagas de emprego. A cidadania vaticana não é obtida pelo nascimento, mas sim por concessão. Isso é único no mundo. Em 2011, havia 594 pessoas com cidadania vaticana, incluindo 307 diplomatas espalhados pelo mundo, 109 membros da Guarda Suíça, além do Papa e 71 cardeais. O restante era composto por membros do clero de nível inferior e outros funcionários. Número 30. O Vaticano é o menor país do mundo, com uma área de apenas 0,49 km², ou 490 mil metros quadrados. Ele é politicamente definido como uma monarquia absoluta eletiva teocrática de fé católica. O Vaticano não possui costa marítima nem rios, e sua população censada em 2019 era de 825 habitantes. A moeda utilizada é o euro, embora a lira vaticana tenha sido usada oficialmente até 2002. As línguas oficiais são o latim e o italiano. O domínio de internet é .va. O prefixo telefônico é +379, e as siglas automobilísticas começam com SCV ou CV, que significam Status Civitatis Vaticanae ou Civitas Vaticanae, referindo-se ao status da cidade do Vaticano. Número 31. O Vaticano possui sua própria seleção nacional de futebol. O Vaticano possui sua própria seleção nacional de futebol, que é composta principalmente por guardas suíços e funcionários dos museus, a maioria dos quais são cidadãos italianos. Eles praticam o futebol como uma atividade de lazer, já que passam a maior parte do tempo desempenhando suas funções regulares na Santa Sé. A seleção do Vaticano participa principalmente de jogos amigáveis ou beneficentes. A cidade do Vaticano é um dos poucos estados soberanos que não fazem parte da FIFA. A equipe do Papa realiza seus treinamentos fora do território do Vaticano, no Campo Pio XI, na Itália, pois a cidade do Vaticano não tem espaço para um campo de futebol. O uniforme da equipe consiste nas cores predominantes da bandeira do Vaticano, com camisetas e meias amarelas e shorts brancos. Número 32. As principais fontes de receita do Vaticano são as doações, embora também obtenha uma quantia significativa com a venda de ingressos para visitação de locais de interesse e a venda de souvenirs. A economia do Estado do Vaticano é principalmente sustentada pelas doações, especialmente da parte de católicos abastados de todo o mundo. Essas doações, conhecidas como óbolos de São Pedro, são gerenciadas pela Santa Sé, um termo usado de forma intercambiável para se referir à cidade do Vaticano, embora, na realidade, represente o governo do Papa como Bispo de Roma e seu conjunto de órgãos administrativos, a chamada Cúria Romana. As finanças do Vaticano são conduzidas com extrema discrição. Número 33. O Vaticano é um Estado que opera com déficit. Nem mesmo o representante de Cristo na Terra conseguiu escapar completamente das demandas por maior transparência nos tempos atuais. Em 2021, a Santa Sé divulgou pela primeira vez alguns dados sobre o desempenho econômico do Estado do Vaticano. De acordo com essas informações, em 2020, a Santa Sé teve uma receita de 248 milhões de euros e despesas totais de 315 milhões de euros, resultando em um déficit de caixa de 67 milhões de euros. Esse déficit foi coberto pela redução do patrimônio líquido, que ficou em 1.379 milhões de euros. Número 34. O Vaticano apresenta a taxa de criminalidade mais alta do mundo. O Vaticano apresenta a taxa de criminalidade mais alta do mundo devido ao fato de ter menos de 1.000 residentes oficiais. Quando o número de crimes cometidos no Vaticano durante um período de tempo é dividido pela sua população, obtemos a mais alta taxa de criminalidade do mundo. A maioria dos crimes são furtos cometidos por estrangeiros italianos ou turistas, principalmente carteiristas.
No entanto, a cidade do Vaticano não é mais perigosa do que qualquer outro local turístico em Roma. Número 35. Os adeptos do Papa são os maiores consumidores de vinho do mundo. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto do Vinho revelou que o Vaticano é o país com o maior consumo per capita desta bebida em todo o mundo, com uma média de 74 litros ou 105 garrafas do néctar dos deuses por ano. Essa quantidade é mais do que o dobro do consumo dos franceses, conhecidos por serem grandes apreciadores de vinho. Novamente, a demografia do Vaticano favorece esse domínio, assim como no caso da taxa de criminalidade, visto que 95,5% da população do Vaticano é do sexo masculino, a maioria sendo solteiros europeus. O que você achou do vídeo de hoje? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like no vídeo e envie o link para seus familiares e amigos mais próximos para que também possam saber mais sobre as 35 fatos sobre a origem do Vaticano, que irão surpreendê-lo. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e siga-nos em todas as nossas redes sociais que estarão listadas abaixo na descrição. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.